Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Nosso estudo hoje é Josué capítulo 6, porque na semana passada, não deu para nós estudarmos o nosso texto. Obrigado, Marcão. Diz assim, queridos, Josué capítulo 6, que vai falar para nós sobre a tomada de Jericó e a prostituta, Raabe, sendo salva junto com toda a sua família. Diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas e chifres de carneiros diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. Tocando-se longamente a trombeta e ouvindo voz o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Assim Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas diante da arca do Senhor. E ordenou ao povo: passai e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas adiante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. Os sacerdotes seguiam durante todo o tempo tocando as trombetas. Ao povo, porém, Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, não levantem a vossa voz, não saia palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando uma vez. Então entraram no acampamento ali, passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas adiante da arca iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles, e o restante seguia atrás da arca do Senhor, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o acampamento. Assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Só que neste dia, rodearam a cidade 7 vezes. Tocando os sacerdotes as trombetas pela 7ª vez, ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, será condenada, ela e tudo o que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não vos tomeis delas alguma coisa, e não façais maldito o acampamento de Israel e o perturbeis. Toda a prata, o ouro, os vasos de bronze e de ferro, porém, são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Gritou o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu, e o povo subiu à cidade, cada qual atacou de onde estava e a tomou. Tudo o que havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada: homem e mulher, menino e velho, bois, ovelhas e jumentos. Disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da prostituta e tirai-a de lá, com tudo o que tiver, como lhe juraste. Assim entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que tinha. Tiraram também todos os seus parentes e puseram-nos fora do acampamento de Israel. Então a cidade, tudo o que nela havia, foi queimado, mas a prata, o ouro, os vasos de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Josué, porém, poupou a vida da prostituta Raabe
e a família de seu pai, a tudo que tinha, porque esconderam os mensageiros que Josué enviara para espiar Jericó. Ela habitava no meio de Israel até o dia de hoje. Ela habita no meio do povo de Israel até o dia de hoje. Nesse tempo, Josué pronunciou este juramento: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Muito obrigado, Deus, por mais este dia lindo e maravilhoso, e pelo privilégio de nos reunirmos para estudar a Tua palavra. Obrigado, toma nossa vida nas Tuas mãos, e derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para nós podermos meditar na palavra do Senhor. Obrigado mais uma vez, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esses são os dois assuntos que o capítulo 6 vai trazer para nós: a tomada de Jericó, e dentro dessa tomada de Jericó, a Bíblia registra a Raabe, junto com seus familiares, sendo salva. Então estes são os dois assuntos que nós vamos encontrar no capítulo 6. Então, o que nós encontramos logo de cara nesse capítulo? Os irmãos que estão acompanhando o estudo estão notando que Israel está cada vez mais se aproximando da cidade de Jericó. Há bem pouco tempo, eles tinham o Jordão atrás deles e a cidade como desafio. Agora nós vamos encontrar no capítulo 6 a estratégia de Deus para a tomada de Jericó. O que Deus tinha reservado para Israel, quais eram as instruções para Israel tomar posse da cidade de Canaã, e ali de cara a primeira cidade, que era Jericó. Uma coisa fica muito bem registrado nesses 3 primeiros versículos: que o pânico fez o povo de Jericó se trancar. A Bíblia vai dizer assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então uma cidade murada, na verdade, naquela época, uma cidade que era cercada por muros altos, tinha um portão de entrada e ninguém entrava, ninguém saía. Aquela cidade estava em pânico, aquela cidade estava totalmente isolada. Então a gente vê que o pânico tomou conta. Agora os irmãos sabem, pânico de quê? Quem lembra? Quem está estudando a Bíblia sabe. Por que Jericó estava tão perdida em pânico? Ninguém entrava, ninguém saía. Quem lembra? O que aconteceu com eles? Alguém lembra? Medo do povo de Israel, porque eles ouviram dizer tudo que Deus tinha feito a Israel desde o Egito. A fama correu que Deus lutava por aquele povo, e o que é pior, irmãos, é que eles sabiam, que já tinha corrido a notícia, que Deus tinha dado para eles a terra de Canaã. Então, como é que você ia reagir, sabendo que estava vindo um povo para tomar aquilo que é seu? Então, aí a gente vai entender o porquê de todo aquele pânico, Por que aquele povo estava daquela maneira, com medo? A gente sabe muito bem que Jericó sabia que Israel estava vindo para ocupar o seu lugar, porque a prostituta Raabe falou isso para os espias. No dia que os espias chegaram lá, e que ela acolheu os espias, e depois ela mentiu para os guardas do rei, dizendo que os espias tinham ido por um caminho, na verdade estava escondido, na casa dela. A gente sabe muito bem que ela disse com a sua palavra que o terror tinha caído sobre o povo, porque eles estavam ouvindo dizer o que Deus tinha feito, como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus fez milagres durante o caminho do deserto. Então a gente tem que entender que o pânico que tomou conta desse povo, na verdade, não foi por acaso, e nem foi também por causa de uma revelação de Deus. Foi porque eles sabiam que aquele povo estava vindo, e que agora o povo estava perto da cidade, e que aquele povo ia ganhar aquela cidade era deles. A prostituta Raabe, irmãos, para nós, entre muitos exemplos, nós já sabemos que Jesus veio da descendência dela, lá Mateus está registrado na genealogia de Jesus, mas a gente tem que entender que essa mulher é um bom exemplo da pessoa que quer a salvação. A prostituta Raabe não tinha, na verdade, nada nela
que pudesse fazer com que ela fosse salva. A cidade na qual ela vivia, Jericó, já estava condenada diante de Deus a ser destruída. Mas por que Deus destrói Jericó inteira, mas não destrói uma mulher e nem uma família? É isso que você tem que pensar com respeito à salvação. Tá? A Jesus diz que o mundo jaz no maligno, igual Jericó estava condenada a ser destruída. Mas você tem que pensar assim, Deus disse que ia destruir Jericó, mas vem cá, me explica esse negócio. Por que Raabe não foi destruída junto com Jericó? Os irmãos sabem muito bem, nós já lemos nós estamos seguindo o estudo, e vocês, mesmo que não estão seguindo o estudo, mas já leram a história. Aquela mulher tomou uma atitude, irmãos, e a atitude que ela tomou fez com que Deus não deixasse acontecer com ela exatamente o que ele já havia determinado para acontecer com a cidade inteira. Então, se Deus disser que vai destruir o Brasil, você não tem que morrer junto com os brasileiros, não. O que você pode fazer para não morrer? Está vendo? Hein? Tem atitude, isso aí é o que essa mulher teve. Irmãos, isso é muito sério, porque muita gente pensa que o que Deus determinou é infalível, né? Deus não mandou o profeta ir lá e falar com o rei que ele ia morrer? Não mandou? E ele morreu? Por que não morreu? Porque o rei tomou uma atitude. Você não tem que aceitar deliberadamente um diagnóstico de morte, uma previsão, vamos dizer, de destruição. Nós não temos que aceitar isso. A gente tem que tomar a posição certa, e é o que nós estamos trazendo durante todos os dias dos estudos da Bíblia Sagrada, é que a posição certa faz a diferença na nossa vida, tá? Então a gente vê que o pânico se apoderou, né, desse povo, porque Deus havia determinado, eu vou destruir Jericó, mas, por causa da atitude daquela mulher, ela não foi destruída junto com toda a cidade. Ao mesmo tempo que Deus, irmãos, que o pânico, aliás, tomou conta de Jericó por causa da destruição que vinha, né? A gente vê também que Deus, na verdade, garantia para o outro lado a vitória. Pânico para Jericó, vitória para Israel. Então olha como é que Deus é tremendo. O pânico toma conta do povo de Jericó e eles se trancavam. Ao passo que Deus garante antecipadamente a vitória para Israel. Tá, irmãos? Mas nada de plano humano, tudo será ao modo de Deus. Vitória sem arides, sem aquelas parafernálias de guerra, vitória sem espada, vitória sem escada e vitória sem torre. Tá? Naquela época, para eles transporem um muro de Jericó, eles iam precisar de escadas e de muro, e de torre para poder subir e alcançar. Então Deus estava dizendo para eles, vocês vão vencer Jericó. Vocês vão conseguir entrar nessa cidade fortificada e murada, mas só que vocês vão entrar do meu modo, tá? A vitória não vai contar com nenhum instrumento de guerra, nós vamos vencer essa guerra. E Deus adianta para eles aqui a vitória de uma maneira tão bonita, que se você for olhar bem, no versículo 2, Deus vira e fala assim, então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Quando a Bíblia vai dizer que Deus disse, olha, né? O que você entende? Quando Deus vira e fala assim, olha, vira para Josué e fala, Josué, olha, eu entreguei nas tuas mãos o rei de Jericó, o povo de Jericó e tudo. O que você entende? Se eu virar para você e falar, olha isto aqui, o que você vai esperar ver? Você vai esperar ver o que eu estou te mostrando, não é? Aqui Deus fala, olha, eu te entreguei o rei de Jericó, entreguei os homens fortes, os homens valentes. Sabe o que Deus está fazendo ali, irmãos? Uma coisa que cada um de nós precisa aprender a fazer, é o exercício da fé, é olhar, é ver aquilo que Deus está prometendo. Quando ele virou, olha, eu te entreguei esse povo, na verdade, sequer o muro tinha caído, mas Deus estava falando, olha, eu te entreguei. Olha só para você ver o versículo 2 dizendo aí, olha, entreguei na tua mão Jericó, seu rei e os seus valentes. Pela fé, Deus está chamando Josué para contemplar com os olhos da fé aquilo que era inimaginável.
Era impossível, irmãos, ele olhar uma cidade cercada por muro. E você não pensa, irmão, que o muro é de 1 metro, 1,5 metro, não, tá? O muro, qualquer muro para segurar alguém, é sempre mais alto do que uma pessoa. Então Deus estava virando para ele dizendo: olha, eu te entreguei. Mas Josué olhava para lá, ele ia ver o quê? Ele ia ver muro. Mas Deus está falando: olha, eu te entreguei. A Bíblia não diz em Hebreus, irmãos, que fé não é a prova das coisas que a gente não vê? É a convicção. Então é isso aqui, Deus está chamando Israel para contemplar, na verdade está chamando Josué, para contemplar com os olhos da fé aquilo que era inimaginável, impossível. Deus vira e fala: olha, eu te entreguei. Aí que está, querido, é a mesma coisa que Deus te diz, é a mesma coisa que Deus me diz, para a gente contemplar com a fé também. Olha, eu estou te dando aquilo que você está pedindo, não é? Olha, eu estou te dando aquilo que você está pedindo, olha lá, está ali, olha. Agora a questão é ver, né? Quem aqui está pedindo alguma coisa para Deus? Me ajuda só para você entender. Então é isso, Deus está falando assim: olha, eu estou te dando aquilo. Está vendo o exercício da fé? A Bíblia não diz se Josué viu, mas Deus chama ele para olhar. Olha, eu te entreguei. E olha o tempo, irmãos, olha, eu amo a palavra de Deus. O tempo aqui está no passado. Olha, entreguei nas tuas mãos Jericó. Deus está dizendo aqui: olha, eu vou te entregar Jericó. Antes de tomar Jericó, Deus está mandando ele: olha, eu te entreguei. Então que a gente precisa começar a exercitar a nossa fé e começar a contemplar com os olhos da fé aquilo que Deus, nós buscamos para Deus nos dar. O tempo é passado. Olha, eu entreguei na tua mão Jericó e o seu rei. Está vendo? Mas é claro, irmãos, que vai ser tudo do modo de Deus, como eu disse aqui, olha, é do modo de Deus, não é do modo do homem. Por isso que eu coloquei: nada de utensílios de guerra, de espada, de escada, de torre. Então, você precisa entender que aquilo que é de Deus também chegará nas tuas mãos de acordo com as estratégias de Deus e não a estratégia do homem. Eu não sei quantos de vocês conseguem parar de usar as próprias forças e deixar que Deus haja, que Deus faça, que Deus controle as circunstâncias, controle o tempo e controle tudo, tá bom? Então, nós vamos encontrar esses detalhes na palavra de Deus, muito bonitos para a nossa vida, tá? E depois as instruções vão continuar também, olha: vós todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Presta atenção: vós todos os homens de guerra, vão dizer que isso aqui é Jericó. Deus está dizendo: vós todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Quer dizer que Deus estava dizendo assim: vós os homens de guerra, a cada dia, durante 6 dias, vão rodear a cidade uma vez. Então, durante 6 dias rodearam, uma vez no primeiro dia, uma no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. No sétimo, a estratégia era outra. Porque, na verdade, o modo de Deus é diferente do nosso. O modo de Deus é diferente. Lembra lá quando o profeta mandou Naamã se jogar no rio? O modo de Deus é diferente do nosso. Quantas vezes ele se jogou? Deus mandou que fosse 7. Aqui também você vai ver que foi 7 vezes. 7, depois mais 7. 6 dias vão rodear a cidade, uma vez só. Depois no 7º dia vão rodear 7. Então no 7º dia foi 7 vezes. E o que é mais incrível, irmãos, as instruções estão aqui. Eles iam rodear durante 6 dias de boca fechada. Diz a palavra ao povo, verso 10: não gritareis, não levantem a vossa voz, não saia palavra alguma da vossa boca. Está vendo o exercício do silêncio? Já imaginou você rodear uma cidade inteira, 7 dias, 6 dias em silêncio? Como é que você ia conseguir todo mundo ficar calado? Um dia eu disse aqui: a coisa mais difícil é fazer crente ficar calado, não é? Aqui Deus mandou eles rodear calado, caladinho, 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 caladinho. Só era para gritar na hora que Josué falasse: pode gritar agora. Um outro detalhe, irmãos, presta atenção. Aqui na sequência do ensino mostra para nós. O povo de Jericó estava preso dentro das cidades. A palavra que ninguém entrava nem ninguém saía. O povo estava em pânico. Só que durante esses dias que o povo ia rodear,
Só uma coisa podia ser ouvida. Quem prestou atenção no texto? A única coisa que eles iam ouvir é o toque da trombeta. Agora já imaginou você morando numa roça, numa cidade longe, igual era aqui Jericó, cercada de muro. De repente vinha um povo se aproximando e Deus já tinha falado: ó, eu vou dar essa terra de vocês para eles vão vencer, vocês vão matar todo mundo. O povo chega, em vez de gritar, de armar barraca e de começar a guerrear, o povo só fica dando uma volta por dia, calado, sem ninguém falar nada, e a trombeta tocando. Hein? A trombeta não era exatamente como essa aqui que a gente tem hoje não, tá, irmão? Essa barulhetona. Era na verdade de chifre, aqui até fala. Mas não importa, que tem tocando com berrante. Berrante eu entendo pouco, né, Tiãozinho, mas quem mais entende berrante aí? Você entende, Cléber? Berrante? Não, né? Mas a menina que tem lá, esse aí é o menino berrante? Se tiver berrante, vai trazer para cá para tocar para nós. Hein? Já imaginou? Todo mundo caladinho e o berrante lá. Todo dia. O que você ia pensar lá dentro? Você estava lá dentro de Jericó. Você sabia que aquele povo ia te invadir de tomar. Olha a estratégia que Deus manda. Posso ser sincero com vocês? O que você ia sentir se você estivesse lá dentro de Jericó, sabendo que a cidade ia ser destruída, aquele povo tocando aquele negócio? Imagina que tanto de gente deve ter morrido de ataque cardíaco, aquele tem tocando no ouvido, tudo caladinho, voz nenhuma. E o povo de lá, preparado para a guerra, esperando, o que eles imaginavam? Pronto, nós estamos roubando, nós vamos morrer todo mundo, esse povo é doido. Querido, eu só estou mostrando para você ver como Deus age. Lembra-se que as trombetas eram instrumentos de louvor a Deus. Preste atenção, trombeta era instrumento de louvor. Isso quer dizer que aquele louvor, aquele instrumento tocado ali para Deus, debaixo da ordem de Deus, mais ainda aterrorizava o inimigo, que era o grande inimigo, que na verdade é Satanás, né? Aquele que veio para roubar, para matar e para destruir. Então, querido, dessa forma, o que nós vamos encontrar nos versículos seguintes? Porque nós estamos aqui até o versículo 3. Nós vamos notar o quê? Que na verdade, eles rodearam a cidade silenciosamente durante 6 dias. O povo e 7 sacerdotes com trombetas e a arca. Olha bem, 7 sacerdotes com trombeta, cada um tocando sua trombeta, e a arca. E no 7º dia, então, eles iam rodear a cidade por 7 vezes, e na última vez eles iam tocar a trombeta, e o povo ia dar um grande brado. Um grande brado, irmãos, é um grito muito forte, é o povo gritar mesmo com gás, com força. E aí foi onde aconteceu o milagre, que de acordo com o que eles fizeram, obedientes à palavra de Deus, cumprindo o seu mandamento, a ordem, o muro caiu e todos ali invadiram a cidade, entraram cada um de frente, pela direção que estava. Ou seja, quem estava aqui entrou nessa direção, quem estava lá entrou lá, e assim eles invadiram a cidade. Um detalhe, irmãos, é como Deus trabalha a nossa paciência. Tá? Deus trabalha a nossa paciência. Dá volta 6 vezes, uma vez só por dia. Depois dá 7 voltas num dia só. E depois, isso tudo em silêncio. E depois dar um grito e bradar quando Deus havia mandado. A Bíblia chega a dizer assim: assim fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a. Então entraram no acampamento. Fizeram isso uma vez. Depois fizeram no 2º dia. Diz a palavra que no 2º dia rodearam a cidade outra vez e depois voltaram para o seu acampamento. Deram a volta na cidade, voltaram para o acampamento. Durante 6 dias eles fizeram isso, até que então chegou o 7º dia, e aí foi diferente, que diz a palavra que na madrugada, ao subir da alva, da mesma maneira, eles rodearam a cidade, só que dessa vez, diz o versículo 5, rodearam 7 vezes, versículo 15. Aí diz a palavra que tocando os sacerdotes as trombetas pela 7ª vez, Josué ordenou para que o povo gritasse, porque o Senhor havia entregado a cidade nas mãos deles. Aí diz a palavra que quando o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas, quando eles deram aquele grande brado, verso 20,
diz que o muro caiu e aí o povo subiu a cidade. Cada um atacou a cidade na mesma direção que estava. Ninguém procurou outra posição. Onde estava, eles entraram. Versículo 20. Diz o versículo 21 para baixo que tudo que tinha na cidade eles destruíram. Homens e mulheres, menino, velho, moço, jumentas, ovelhas. E aí Josué lembrou e foi e falou: olha, entra na casa da prostituta e tira ela de lá. E quem estiver com ela, assim como vocês juraram, verso 22. E então eles entraram na casa da mulher onde os espias estiveram e tiraram de lá todos os parentes que ela tinha e trouxeram todos eles para o lugar seguro. Josué poupou a vida da prostituta, diz o verso 25, prostituta Raabe, a família de seu pai e a tudo que tinha, porque escondera os mensageiros que Deus havia enviado para espiar a terra. E aí eles habitam até hoje no meio de Israel. O fato deles terem feito assim como Deus ordenou, deu para eles a vitória. Então, queridos, a gente precisa aprender muito sobre o que é fazer o que Deus ordena para que a gente viva a vitória. O Senhor Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que a gente aceite Jesus e tenha acesso à salvação. A nossa vitória só vai vir quando a gente fizer exatamente como o Senhor manda. Não tem outro caminho, querido. Deus traçou o caminho da vitória, que é através da salvação em Cristo Jesus. E tudo que a gente almejar do Senhor tem que ser a partir do plano de salvação, porque esse texto, na verdade, é um ótimo exemplo de salvação. Como Deus destrói um povo que lhe odeia, que foi o exemplo de Jericó, e como Deus aqui salva uma pessoa que demonstra amor pelo Senhor, como foi o caso da prostituta Raabe e da família dela. E aí a gente pode pensar também, que não tem esse negócio, irmão, de você ser salvo, teu marido, tua esposa, teus filhos, tuas filhas, sua mãe, seu pai, perderem a salvação. Raabe foi salva e levou com ela a família dela. Está vendo que diferença? Por que ela levou? Porque ela mandou o povo, entra todo mundo para cá, porque vão destruir a cidade. Quem tiver aqui dentro vai ser salvo. Então, da mesma maneira, irmão, a gente tem que entender que a salvação que há em Cristo Jesus, ela é extensiva, ela se estende para nossos familiares. A gente precisa acertar da parte de Deus a palavra para que a salvação alcance todos os nossos familiares. Como resultado do ato de fé, irmãos, a cidade caiu, tá? A Bíblia vai dizer que a cidade caiu, como nós vimos aqui. Josué só salvou Raabe e sua família. Tudo que havia na cidade, verso 21, mostra que foi totalmente destruído ao fio da espada. Homem, mulher, menino, velho, bois, ovelhas e jumentos. Ou seja, como resultado do ato de fé, qual foi o ato de fé? O ato de fé foi obedecer a Deus, não entrar com armas de guerra, colocar 7 sacerdotes tocando trombeta, colocar o povo atrás, os homens de guerra. Os homens de guerra deram 6 voltas em silêncio ao redor da cidade, só com as trombetas tocando, e no 7º dia eles deram 7 voltas, tocaram a trombeta, gritaram como Deus mandou, as muralhas caíram e eles entraram. Então, por eles terem feito esse ato de fé, eles tiveram a vitória sobre a cidade. Foram até a casa de Raabe, a meretriz, salvaram todos que estavam lá, e em seguida lança Josué uma maldição sobre a vida de quem tentasse reconstruir Jericó. Jericó caiu, foi destruída, e nós até cantamos, né, irmãos, aquele corinho, vem com Josué lutar em Jericó. Só que depois que Jericó foi destruída, e que eles pegaram prata, ouro, bronze e ferro e levaram para o tesouro da casa do Senhor, a Bíblia diz que Josué tirou a família de Raabe, salvando-a, e aí ele lança uma maldição, um juramento, e ele diz assim: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade. Com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Ou seja, ele lança uma maldição. Ele fala: maldito é aquele que tentar reedificar Jericó. Outro dia eu vi uma reportagem que eles tentam, os arqueólogos, tentam localizar Jericó, tentam olhar algum sinal de muralha caída, enfim. E aí eu paro para ler esse texto e penso: será que eles vão encontrar alguma coisa de Jericó para poder contar a história? Pelo menos aqui Deus
a gente vê que Josué amaldiçoou quem tentasse levantar e reerguer esta cidade de Jericó, tá? E aí fica para nós uma lição muito grande sobre essa questão de maldito aquele que tentar reedificar Jericó. Por que fica uma lição muito grande? Jericó é o exemplo do que é maldito, né? É exemplo do que é maldito, é o exemplo do que é pecado, do que não agrada a Deus. Então maldito seja aquele homem, aquela mulher que tentar reedificar aquilo que um dia foi maldição na sua vida, né? Tá bom? Aquilo que um dia foi maldição na sua vida, ou se você viveu algo na tua vida que foi maldição um dia, não reedifique aquilo. É o que está dizendo aqui, ó, maldito o homem que tentar reedificar Jericó, a cidade. Aqui era com relação à cidade. Então a gente pode pegar isso para a nossa vida e pensar, ou aquilo que um dia foi maldição na minha vida, na sua vida, não tente reedificar. Aquilo foi caído, né? As muralhas caíram, o Senhor derrubou, o Senhor destruiu aquilo que um dia me amaldiçoou, um dia que te amaldiçoou. Então, querido, não volte lá e tente reedificar aquilo que um dia foi maldição na tua vida, porque o Senhor te libertou, o Senhor me libertou, Ele nos libertou para que de fato nós sejamos livres, mas muitas vezes a gente quer e volta lá e reedifica aquilo que um dia foi tristeza, foi dor, foi amargura, foi ruim na nossa vida. Amém, queridos? É um exemplo, tá? Só para você entender que Josué depois amaldiçoou quem tentasse reconstruir Jericó. Jericó era uma barreira, Jericó era um impedimento para Israel tomar posse da terra. Então a gente pode pegar isso e levar em consideração as muitas coisas que às vezes tentam nos impedir de caminhar com o Senhor, tá? Então nós podemos concluir dentro disso que cada um de nós tem sua própria Jericó, que atrapalha a sua capacidade de tomar posse das bênçãos de Cristo Jesus. Repito, cada um de nós tem sua própria Jericó, que está no caminho da bênção, né? Que atrapalha a nossa capacidade de tomar posse da propriedade em Cristo Jesus, daquilo que Cristo Jesus tem nos dado. Fortalezas que na verdade impedem o nosso progresso espiritual. Quantas fortalezas, irmãos, se coloca diante de nós para impedir o nosso crescimento espiritual, não é? A gente, na verdade, às vezes recebe crescimento em várias áreas, mas o crescimento espiritual, ele é o mais atacado. Por quê? Porque o inimigo não quer que a gente cresça espiritualmente. O inimigo não quer que você conheça a palavra, o inimigo não quer que você conheça Jesus, não quer que você conheça Deus, o inimigo não quer que você tenha experiências com o Senhor. Então cada um de nós tem a sua própria Jericó que atrapalha, né? Que está no caminho, nos impedindo de crescer e ser abençoado. Então, nós necessitamos compreender que a vitória sempre chegará através do plano de Deus e nunca do nosso plano. Josué não usou um plano dele para invadir Jericó. Ele aceitou o plano de Deus, não usa arma, não usa nada. Rodeia a cidade 6 vezes só com a trombeta tocando, 1 vez por dia. Depois, no 7º dia, rodeia 7 vezes. Na última vez, grita, o povo todo vai dar um grito muito forte. E eles obedeceram e a muralha caiu. Se você pegar e pensar nos utensílios e nos objetos aqui que deu a vitória, você vai entender o seguinte: a única coisa que eles usaram foram sacerdotes, que eram os representantes de Deus, os sacerdotes, que eram os ministros de Deus, cada 7 deles com uma trombeta tocando, que é instrumento de louvor. Presta atenção, sacerdote, ministro de Deus, né? Instrumento de louvor, que é a trombeta. Depois eles usaram a arca, que era o símbolo da presença de Deus. Usaram o silêncio com a trombeta tocando, que é o louvor. Obedeceram a Deus, paciência 6 vezes, depois mais 7, e depois eles fizeram algo que deram um brado de grito, um brado forte, e mais nada. O resto tudo ficou com Deus, nas mãos de Deus. Então, é assim que funciona. O rei Josafá, querido, venceu também aqueles reis da mesma maneira. Os reis vinham contra Judá, contra Israel. Josafá pegou o aconselhamento, colocou os sacerdotes para glorificarem a Deus, tranquilo.
A única coisa que eles ousavam dizer era para louvar ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre, e aí mais nada. E enquanto eles faziam isso, os reis inimigos brigaram entre eles, se mataram, matou todo mundo, morreu, e aí Josafá foi vitorioso, sem um tiro, sem uma paulada, sem uma pedrada, sem uma guerra, sem nada. Então a gente consegue entender, queridos, que esse texto traz para nós muito ensinamento, e que a gente precisa começar a usar as armas que Deus nos deu. Necessitamos compreender que a vitória sempre chegará através do plano de Deus e nunca do nosso plano. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, te dê uma ótima noite. Agora, tenta aplicar isso na sua vida, tenta aplicar isso em alguma área da sua vida. Parte para a oração, parte para o louvor, parte para a santificação, parte para cultuar a Deus e veja a vitória de Deus acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?